Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Tainan, sou professor de História e vou estar com vocês durante esse terceiro trimestre, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a expansão marítima europeia. Parece bem esquisito esse nome, né? Mas a gente já ouviu falar sobre o mesmo tema com outro nome, as grandes navegações. Para a gente começar a falar um pouco sobre as grandes navegações, é preciso que a gente volte bastante no tempo e tente fazer um exercício de imaginar um mundo sem internet, sem telefone, sem fogão, sem geladeira. Deve ser um pouco difícil, né? Mas imagine que isso era a realidade das pessoas no século XV, que é quando começam ali as grandes navegações, né? Então, tendo isso em mente, a gente começa hoje a falar um pouco sobre esse grande período, né? Vamos ver como é que tudo isso aconteceu, como é que esses caras eles decidiram de uma hora para outra pegar as suas embarcações e navegarem para um oceano desconhecido. Vamos lá. Bem, acreditava-se, isso lá por volta do século XV, que a Terra era plana, no formato de um disco. Imagina uma pizza, né? Imagina aquela pizza bem gostosa, sabe? Então, a Terra tinha mais ou menos aquele formato. Até hoje tem um monte de gente ainda que acredita nisso, né? Mesmo já existindo a NASA aí. Mas acreditava-se naquela época que existia, né? Que a Terra, na verdade, tinha esse formato ali de pizza. E que se eles navegassem cada vez mais longe da costa, eles cairiam ali num buraco sem fim, num grande precipício e teriam monstros ali muito esquisitos e etc. Então, as pessoas elas acreditavam nisso e, por conta disso, poucos se aventuravam nos grandes oceanos. Então, o mundo naquela época, apenas o mundo conhecido naquela época, se restringia ao norte da África, ao sul da Europa e toda a região ali circundada pelo mar Mediterrâneo. As grandes navegações, até o século XV, elas aconteciam majoritariamente pelo mar Mediterrâneo. Então, poucos eram aqueles que navegavam em outros oceanos, principalmente o Oceano Atlântico, certo? Ah, professor, mas não existe relatos de outras pessoas que navegaram? Claro, existem diversos relatos, existem relatos que os vikings, eles navegaram por volta do século IX no Oceano Atlântico, mas eles não conheciam que era o Oceano Atlântico, enfim. Mas até então não se sabia, né, que poderia fazer esse tipo de navegação, porque os europeus eles acreditavam nesses monstros, eles acreditavam que a Terra tinha um fim, enfim. Majoritariamente a gente sabia que esse era o pensamento da época. Bem, e como que mudou esse pensamento desses caras, né? Como é que hora virou a chavezinha e disse assim, a gente precisa navegar pelo Oceano Atlântico? Bem, tudo isso tem a ver com o que a gente chama de tempero. Ué, por que tempero? Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, eles não tinham geladeira, então eles não tinham onde conservar esses alimentos. A forma de conservação dos alimentos era ou salgando, e o sal era um item extremamente raro naquela época, ou defumando esses alimentos, o que não impedia também que esses alimentos se deteriorassem com o tempo, ou colocando em grandes barris com óleo, o que causava também a deterioração desses alimentos de uma forma muito rápida. Então, a única forma que eles tinham de mascarar aquele gostinho de podre que tinha naquela carne que eles prepararam e tinha que ficar guardada por muito tempo, eram as especiarias. Pimenta do reino, pimenta normal e uma série de outros temperos que eles utilizavam para mascarar esse sabor. Esses temperos, eles vinham de uma região chamada de Índias Orientais, vinham do Oriente. E era uma rota imensa até chegar na Europa, ali para os portugueses, para os espanhóis e outros europeus que utilizavam esse mesmo recurso para temperar essa comida, né? E aí, o controle passou a ser exercido pelos árabes daquela região e também pelos italianos, que colocavam os preços nas alturas. Então você imagine hoje, se você tem a possibilidade de ir para Goiânia comprar uma calça lá de R$40 e você vai diretamente na fonte, né? Você vai lá diretamente, viaja para Goiânia, compra sua calça e volta com sua calça barata. Mas outra pessoa que não tem essa possibilidade, ela vai comprar com o cara que vende aqui em Luiz Eduardo e ele coloca o preço que ele quer.
Era mais ou menos desse jeito que acontecia, né? Isso dificultava muito, porque os árabes vendiam por um valor para os italianos e os italianos colocavam preços absurdos. E os outros que precisavam desses produtos tinham que comprar esses produtos com esse valor tão alto. A partir daí, os portugueses, e principalmente os portugueses, começaram a entender que eles poderiam pegar diretamente na fonte. Então, eles pensaram em traçar uma rota alternativa para se chegar até as Índias. A rota que eles queriam, eu vou mostrar no mapa aí das grandes navegações, a rota que eles queriam era contornando o continente africano, que era um continente já conhecido naquela época, e a partir daí seguiam até chegar às Índias. Essas viagens eram caras, gente, caríssimas essas viagens, porque eles teriam que ter pessoas, eles teriam que ter os navegadores, eles teriam que ter um conhecimento de mapa, de cartografia, tudo isso para fazer essa viagem. Não era uma viagem muito simples como a gente faz hoje, que entra no ônibus, paga a passagem e viaja para onde a gente quer. Não, era uma viagem numa condição bem precária. E o governo português, a partir de mais ou menos ali 1440, decide financiar essas viagens, né, essas grandes navegações. Então eles começam a contornar o continente africano. Durou muito tempo até que o primeiro navegador contornasse o continente africano. Só que aí, no final das contas, ele acabou morrendo, né, no que ele chamou de Cabo da Boa Esperança, que anteriormente era nomeado de Cabo das Tormentas. O primeiro cara que conseguiu efetivamente chegar até as Índias foi o navegador Vasco da Gama, isso já em 1498. Mas por que Portugal ela foi tão pioneira nessas grandes navegações? O primeiro fator era porque eles tinham uma posição geográfica extremamente favorável, eles estavam de cara, digamos assim, para o Oceano Atlântico. O segundo é porque eles tinham um governo já centralizado, então isso favorecia para que eles tivessem ali um domínio muito maior das atividades políticas e, né, em decorrência disso, eles pudessem financiar essas viagens via os seus reis. Depois eles tinham capital disponível para investimento, então eles tinham dinheiro para investir nessas viagens. E por último, eles já possuíam ali um comércio marítimo ali no norte da Europa, o que facilitava também essas práticas de navegações, e também eles tinham algum domínio das técnicas de navegações, inclusive tinha uma escola de navegação que ensinava pessoas que queriam aprender a navegar. Então, tudo isso fazia com que Portugal ele fosse ali um dos pioneiros nesse processo das grandes navegações. A gente tem um outro grande pioneiro, que era a Espanha, mas com um pensamento totalmente diferente. Por volta de 1487, 88, os reis espanhóis, né, foram procurados ali por um cara chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um navegador genovês e ele fez os cálculos e chegou lá para o rei e para a rainha de Portugal e disse assim: olha, eu tenho uma ideia assim na minha mente. Eu acho que a gente pode fazer uma navegação de uma forma diferente. E os reis não acreditaram muito nele, não. Achavam que ele era meio louco das ideias. Ele queria fazer uma volta ao mundo conhecido. Ele acreditava já que o mundo tinha um formato esférico, né, uma bola, e ele queria fazer uma volta ao mundo, ou seja, contornar todo o mundo conhecido. Só que pelos cálculos ali do Colombo, isso duraria menos dias do que efetivamente dura, sabe? Então ele deu uma errada ali no cálculo na hora de pensar e projetar essa volta ao mundo. Ele acreditava que saindo da Espanha, navegando cada vez mais a oeste, ele conseguiria chegar ao leste, onde estavam as Índias. Acontece que ele se perdeu no mar, durante dias ficaram perdidos até que ele chega numa pequena ilha que ele acreditava, e alguns estudiosos dizem que ele morreu acreditava que era o Japão. Na verdade, ele estava bem pertinho de um novo continente que ele descobriu meio que sem querer, que era o continente americano. Com tudo isso, depois dessa descoberta do Cristóvão Colombo em 1492,
Portugal e Espanha entraram num conflito porque eles queriam dividir as terras recém-descobertas, né? Eles queriam dividir o Novo Mundo, das Américas. Então, o Papa da época teve que ser chamado para intervir e decidiu dividir as terras conhecidas em duas partes, através de um tratado que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, que dividia uma parte para Portugal e uma parte das terras descobertas para a Espanha. Em 1500 a gente tem a Grande Navegação, que é a esquadra liderada ali por Pedro Álvares Cabral, que saiu em março, né, em direção às Índias e que fez um contorno, que muita gente diz que foi intencional, outros dizem que não, e acabou chegando nas terras onde hoje a gente conhece como Brasil, na região de Porto Seguro, na Bahia, certo? Então, as grandes navegações, elas começaram a existir por conta de tempero e pelo controle do comércio das especiarias. Estima-se que Portugal e Espanha, logo no início do processo das navegações, tenham lucrado bastante dinheiro e que esse dinheiro foi investido nas suas colônias americanas. Mas isso é uma outra história. Na próxima aula a gente vai falar também um pouquinho mais sobre as grandes navegações. Não esqueçam de fazer atividade e de estudar mais um pouco sobre esse assunto que é tão bacana. Um beijo, até mais!